Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Nesse vídeo você vai encontrar 10 perguntas da Bíblia com o tema: a criação, o princípio, a criação do universo e da raça humana, a criação dos céus e da terra, e de tudo o que neles há. Você vai saber qual é a resposta, a referência e a leitura da referência. Deus te abençoe ricamente e poderosamente. Quem é o projetista e criador do universo? Deus. Big Bang. Evolucionismo. Geração espontânea. A resposta certa é Deus. Deus. O Deus Todo-Poderoso que revela sua grandeza, amor e cuidado através da natureza. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Versículo 1. Salmo 102. Versículo 25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Salmo 102. Versículo 25. Como se desenvolveu a obra da criação? Por gigantescas explosões. Com a evolução. Pela palavra de Deus. Por matéria não viva. A resposta certa é pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Ele falou e tudo se fez. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Salmo 33. Versículo 6. Pois ele falou, e tudo se fez. Mandou, e logo tudo apareceu. Salmo 33. Versículo 9. O que foi criado primeiro? Conforme o relato bíblico de Gênesis 1. Versículo 1. O sol, as estrelas, as árvores, os céus e a terra. A resposta certa é os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Versículo 1. O que aconteceu no primeiro dia? Difusão da luz e separação entre luz e trevas. O sol, as estrelas, as flores. A resposta certa é difusão da luz e separação entre luz e trevas. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis 1. Versículo 2. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Gênesis 1. Versículo 3. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1. Versículo 4. E Deus chamou a luz dia, e as trevas, noite. E foram-se a tarde e a manhã, o primeiro dia. Gênesis 1. Versículo 5. O que Deus fez no segundo dia? A terra. Separação das águas, criando a expansão dos céus, os peixes, as aves. A resposta certa é separação das águas, criando a expansão dos céus. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Gênesis 1. Versículo 6. E fez Deus a expansão,
E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Gênesis 1. Versículo 7. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Gênesis 1. Versículo 8. Que aconteceu no terceiro dia? Por ordem de Deus. A separação entre terra e água. E a criação da vida vegetal. Os animais. As aves. Os peixes. A resposta certa é: a separação entre terra e água. E a criação da vida vegetal. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. E apareça a porção seca. E assim foi. Gênesis 1. Versículo 9. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Gênesis 1. Versículo 10. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Gênesis 1. Versículo 11. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis 1. Versículo 12. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Gênesis 1. Versículo 13. O que foi criado no quarto dia? O sol, a lua e as estrelas. Os peixes, os animais ou as aves. A resposta certa é: o sol, a lua e as estrelas. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Gênesis 1. Versículo 14. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Gênesis 1. Versículo 15. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Gênesis 1. Versículo 16. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Gênesis 1. Versículo 17. E para governar o dia e a noite. E para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Gênesis 1. Versículo 18. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Gênesis 1. Versículo 19. O que foi criado no quinto dia? Os tigres, os planetas, os animais aquáticos e as aves, os coelhos. A resposta certa é: os animais aquáticos e as aves. Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Gênesis 1, versículo 20. Assim Deus criou os grandes monstros do mar, e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Gênesis 1, versículo 21. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares. E que as aves se multipliquem na terra. Gênesis 1, versículo 22. A noite passou, e veio a manhã.
Esse foi o quinto dia. Gênesis 1, versículo 23. O que Deus criou no sexto dia? Todos os animais terrestres, o homem e a mulher, os planetas, os animais aquáticos, ou as aves. A resposta certa é: todos os animais terrestres, o homem e a mulher. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens, e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Gênesis 1, versículo 24. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Gênesis 1, versículo 25. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Gênesis 1, versículo 26. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Gênesis 1, versículo 27. O que Deus fez no sétimo dia? Criou os anjos. Criou as árvores. Repousou, abençoou e santificou esse dia. Ou criou os vegetais? A resposta certa é: repousou, abençoou e santificou esse dia. Assim terminou a criação do céu, e da terra, e de tudo o que há neles. Gênesis 2, versículo 1. No sétimo dia Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Gênesis 2, versículo 2. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Gênesis 2, versículo 3. Se quiser assistir em primeira mão, inscreva-se no canal para receber todas as perguntas da Bíblia. Deus te abençoe ricamente e poderosamente. Glória a Deus, graças a Deus. Jesus te ama.